Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem com vocês? Vou abordar com vocês aqui, alunos do primeiro ano do ensino médio, sobre a questão do nosso trabalho sobre a água. Lembrando bem, os temas são poluição dos rios e mananciais e a escassez da água. E aí, no trabalho de vocês, eu quero que vocês utilizem essa estrutura argumentativa do trabalho, certo? A conceituação, a contextualização, apontar causas do problema, consequências e também soluções. Essa é a estrutura argumentativa do trabalho, certo? Mas como a gente vai organizar essa estrutura argumentativa no trabalho em si? Eu vou explicar agora para vocês. Temos um exemplo aqui da escrita, certo? Alguns exemplos da escrita. E aí vou mostrar quais são, desses exemplos da escrita, quais são os exemplos de conceituação, contextualização, causas, consequências e tudo mais. Então vamos lá. Nesse primeiro trecho aqui, nesse primeiro parágrafo, temos o seguinte: este trabalho aborda o problema da escassez da água, o qual preocupa pelo negativo impacto às gerações futuras. Levando isso em consideração, a escassez da água define-se como a falta de. Então, vocês podem utilizar essa estrutura argumentativa, né? Definindo, trazendo conceitos em relação à escassez da água, certo? Tragam conceitos, certo? Então, essa água, essa escassez define-se como a falta de, e aí você vai desenvolvendo o seu texto. Também trago exemplos de contexto, contextualizar o tema, né? Mostrando, por exemplo, a questão do contexto histórico, né? Então, com o início da industrialização no Brasil no século XX, quer dizer, no século XX estamos contextualizando historicamente a questão do tema em si que foi pesquisado. E apontar as principais causas e desenvolver argumentos em cima dessas causas. Então, você pode colocar assim, as principais causas da escassez da água são tan, tan, tan. Aí você pode desenvolver aquela causa específica. O problema das mudanças climáticas afeta, e aí você vai desenvolvendo o seu texto em cima daquela causa que você identificou. E também apontar soluções. É necessário que o governo federal tome iniciativa, certo? Esses são alguns dos elementos que vocês devem utilizar no trabalho de vocês, ok? E aí, a estrutura do trabalho, como vai ser a estrutura do trabalho de vocês, o formato do trabalho. Formato A4, formato Word, né? Na plataforma Word. A fonte tem que ser Arial 12 ou Times New Roman 12. Palavras estrangeiras devem estar destacadas no texto em itálico. A linguagem deve ser a linguagem mais formal possível. Mínimo de 6 páginas. E vocês podem utilizar gráficos, infográficos e imagens. Aqui temos um exemplo de infográficos, certo? São essas figurinhas aqui, dados, estatísticas, certo? Aqui é um exemplo de infográfico. E aqui temos um exemplo de gráfico, né? Gráfico formato de pixel, né? Então vocês podem trazer também esses exemplos no trabalho de vocês, tá ok? E como a gente vai organizar esse trabalho? Primeiramente, eu coloquei para vocês um arquivo que tem um modelo de capa, de contracapa. Vocês devem utilizar o sumário com os devidos capítulos. E como serão os capítulos? Os capítulos vão de acordo com a estrutura argumentativa do trabalho. Por exemplo, primeiro capítulo, a escassez da água. É onde você vai conceituar a questão da escassez da água, outros fatores de conceituação, certo? Então, vocês vão trazer conceitos em relação à escassez da água no primeiro capítulo. No segundo capítulo, vocês podem trazer algum contexto, seja um contexto legal ou jurídico, ou um contexto social, ou um contexto histórico, né? Por exemplo, no segundo capítulo, coloquei aqui, panorama histórico do saneamento no Brasil, né? No terceiro capítulo, tem a questão do argumento das causas, né? Então, os fatores da escassez da água, aí você vai desenvolver o terceiro capítulo. Quarto capítulo, o impacto da escassez da água, você vai falar sobre as consequências dessa escassez da água. E o quinto capítulo e último é a conclusão, né? É onde você vai apontar possíveis soluções em relação ao problema da escassez da água, certo? Essa é a forma como vocês devem organizar o trabalho. Primeira página tem que ser a capa, a segunda página a contracapa, a terceira página apenas o sumário com os devidos capítulos,
E aí, cada página você pode botar um capítulo específico, certo? Trazendo também imagens, trazendo também gráficos ou infográficos. Tá ok, pessoal?